Ao entrarmos no ProModel, ao executar o ícone do ProModel, esta é a versão distribuída nesse livro, que é uma versão denominada estudante. Essa versão ela vai mandar um recado em que esse recado está mostrando para a gente os limites dos modelos que nós podemos desenvolver com essa versão demonstração. Nós podemos trabalhar com 20 locais, 8 tipos de entidades, 8 tipos de recursos, 5 atributos e 15 parâmetros de cenário. Então, esses são os limites. Como os nossos modelos, eles são modelos introdutórios, vai ser possível desenvolvê-los sem nenhuma dificuldade nessa versão estudante. E quando a gente vai iniciar a fazer o modelo, a pretensão agora é mostrar alguns comandos básicos do ProModel, fazer uma apresentação desse software, eu vou dar OK aqui para a gente poder continuar a navegar por esse software de simulação. Nesse painel, nós temos alguns acessos, algumas coisas interessantes aqui do ProModel. Essa opção de abrir um modelo, eu posso ir, é uma das maneiras de poder acessar um modelo que eu já venha trabalhando para continuar o seu desenvolvimento. Instalar o pacote do modelo é uma maneira que a gente tem para poder preparar, para poder agregar alguns arquivos para que possa ser melhor distribuído o modelo que estaremos trabalhando. Rodar o modelo demonstrativo já são alguns modelos que tem no ProModel para que a gente possa rodar e ver a amplitude de aplicações de modelos de simulação. Esse é o link para ProModel, né, para onde a gente pode ver informações sobre a empresa. Esse é um outro software que ele faz a otimização da simulação, e esse também é um outro software que a gente acessa com o ProModel, que é para trabalhar com a parte estatística dos dados. Esse painel então faz com que seja possível a gente acessar essas áreas aqui do software. Por enquanto, isso é suficiente para o que a gente pretende. Nós vamos continuar então navegando pelo software para ilustrar a sua potencialidade, os seus principais comandos. Eu vou abaixar esse painel aqui para que a gente possa começar a comentar sobre a estrutura do software. Vamos ver aqui inicialmente essa primeira opção aqui, os principais comandos aqui dessa região aqui, dessa aba do arquivo. Aqui eu posso começar um novo arquivo, posso abrir um que eu já esteja começando, que eu já tenha começado a trabalhar anteriormente, posso salvar ou posso salvar como. Isso é o principal para a gente poder entender nesse momento, para começar a fazer algum modelo. As outras opções serão vistas oportunamente. Essa segunda aba aqui de comando, ela não fica habilitada quando eu não estou com nenhum arquivo trabalhando. E vamos então comentar sobre ela oportunamente. Aqui no Exibir, essa primeira opção chama o painel de atalhos, que é aquele painel de atalhos que nós já vimos anteriormente. Então eu posso chamá-lo para buscar, por exemplo, um outro software de otimização ou de estatística, ou qualquer outra opção que eu queira que seja disponível nesse painel. E aqui eu posso minimizar para continuar mostrando os comandos aqui dessa parte do Exibir. Ainda aqui nessa aba do Exibir, eu posso, uma outra que é bastante útil, que é outra opção, é essa opção de Exibir grade. O que significa essa opção? Nessa parte do software, nós vamos desenvolver o nosso modelo de simulação computacional. É aqui que nós vamos desenhar o nosso modelo. Muitas vezes, para facilitar o posicionamento de locais, ou até mesmo para inserir uma escala, a gente pode vir aqui nessa parte e fazer uma exibição, e pedir para exibir a grade. Então, essa grade agora, ela é uma opção interessante para que eu possa posicionar máquinas, outros equipamentos que vão estar no modelo de simulação e até mesmo ajustar uma escala aí para o layout que a gente estiver simulando. Aqui ainda em exibir coordenadas de layout, vai aparecer aqui, se eu estou trabalhando com alguma escala, que nós vamos aprender depois como fazer essa escala, nós temos aqui a possibilidade de saber o posicionamento do ponteiro a cada momento. Ainda em exibir, né, existem outras opções que algumas delas serão vistas oportunamente, outras não nesse momento, mas
apresentando ainda o que é de principal nesse momento de aprendizado desse software. Aqui em exibir ainda, outro comando que é interessante é esse chamado zoom para ajustar ao layout. Para que ele serve? Muitas vezes, quando eu estou fazendo o meu modelo computacional, à medida que eu acrescento equipamentos e máquinas, esses equipamentos podem ficar fora dessa área de trabalho do layout. Se eu optar por essa opção aqui de zoom para ajustar o layout, ele vai ajustar todo o desenho, tudo que eu tiver incluído, e de tal forma que eu consiga enxergar nessa janela que está na tela. Outra opção interessante aqui também é a parte de zoom, porque eu posso também fazer um zoom personalizado, ou um zoom aqui já com alguns números já identificados, para que eu possa selecionar uma área que eu esteja trabalhando. Também nessa opção, em ajuste de layout, eu consigo fazer alguns controles importantes para a visualização que eu estou pretendendo no modelo a ser desenvolvido. Esse ajuste de grade me permite, por exemplo, selecionar aqui, colocar a escala, não é, que nós vamos ver depois no primeiro modelo qual é a escala, como colocar isso para que o nosso desenho tenha uma escala no nosso layout. Mas eu também consigo personalizar as cores de grade para que eu possa modificar ao meu gosto. Então essa é a opção aqui. Também aqui no ajuste de layout eu posso mudar a cor do fundo. Essa cor do fundo é a cor dessa plataforma aqui do layout. E esse caminho de roteamento é que quando nós formos fazer o processo, a ligação entre as máquinas ela será feita com um segmento de reta. Esse segmento de reta pode ter uma cor diferenciada se for de meu interesse. No exibir, uma última parte que eu gostaria de falar nesse momento é a edição de tabelas. O que vai acontecer? Nós vamos ver que quando a gente for trabalhar com o modelo, nós vamos ter aqui nessa região, normalmente vai aparecer pelo menos uma tabela. E nessa tabela vai ser a identificação do que está sendo programado no software. Isso tudo vai ter uma distribuição por texto. Então, eu posso querer modificar essa fonte para que eu tenha um tipo diferente, se eu quiser negrito, e o tamanho diferente para que eu possa ter uma melhor visualização. Então, é isso que a gente faz aqui nessa parte aqui do exibir no edição de tabelas. E também posso trocar a cor, se eu quiser, do fundo da tabela, para que eu possa ter uma identificação diferenciada. Esses, então, são os comandos importantes da gente conhecer aqui no menu exibir nesse momento. A aba muito importante do ProModel é essa aba construir. Então, essa aba vai nos dar acesso aos principais comandos de programação do ProModel. Essa primeira opção é a de locais. Quando eu acessar essa opção de locais, vejam que aqui aparece mais duas janelas. Essa janela anterior é onde nós vamos modelar o nosso sistema. Aqui são o recurso gráfico que a gente pode utilizar para poder identificar, no caso de manufatura, máquinas. Essa biblioteca também eu posso selecionar alguma adequada para a minha empresa, ou posso tentar desenhar uma também e deixar disponível. E cada uma dessas máquinas que eu colocar aqui do lado direito no layout vai ter uma linha aqui nessa tabela, nessa parte de cima aqui do ProModel. Ao acessar essa opção no menu, na aba construir de locais, agora também eu tenho aqui a possibilidade de editar. Basicamente, as duas coisas importantes de saber nesse momento é que no editar, aqui eu posso ter várias linhas, identificando as várias máquinas que eu vou ter aqui no layout. E eu posso excluir ou inserir determinadas linhas para poder fazer correções e acertos no meu modelo. Aqui também, nessa aba construir, nós temos aqui, além dos locais, as entidades, que é outro elemento de programação importante. Também dentro do mesmo aspecto do ProModel, de eu ter aqui o meu layout, a entidade, que serão, no caso de manufatura, por exemplo, peças a serem trabalhadas, e aqui a tabela que vai relacionar os dados sobre cada entidade que eu estiver trabalhando no sistema. Outro item importante aqui também, ainda no menu construir, são as redes de caminho.
Isso aqui nós vamos estar trabalhando, vamos acessar aqui, ó. Isso aqui nós vamos estar trabalhando no segundo modelo que nós vamos programar, e basicamente serve, por exemplo, numa área de manufatura, saber por onde um operador vai se deslocar no nosso sistema. Então isso aqui é aqui no rede de caminho. Recursos é também da mesma maneira, mesma linguagem. Nós temos aqui do lado esquerdo a possibilidade de identificar o recurso, por exemplo, um operador, e aqui nessa tabela estará especificado todas as suas características, inclusive qual é a rede que ele vai estar trabalhando. Então, esse é um elemento de programação muito interessante também do ProModel e que também vai estar presente no nosso segundo modelo. Bem, ainda no menu Construir, nós temos aqui uma etapa importantíssima aqui, que é o processo, onde nós vamos estar definindo qual é o processo que, no caso da manufatura, a peça vai ter no sistema. E aqui, pela primeira vez, vão aparecer duas tabelas. A tabela do lado esquerdo, se for em caso de máquina, vai dizer a máquina que a gente está, e o lado direito para a máquina para qual vai. Então, essa parte aqui é uma parte importante que vai definir o processo no nosso modelo. Ainda no menu Construir, aqui essa parte de chegadas, que é muito importante também, que é onde a gente define qual a entidade que vai entrar no sistema. Aqui nessa parte, então, da tabela vai estar todos os dados necessários de informação dessa entrada no sistema. Aqui no menu Construir ainda nós temos turnos, que é a possibilidade de programar turnos para fazer uma simulação mais realista possível, atributos, variáveis, matrizes e macros, além de subrrotinas, que são para programações um pouco mais elaboradas. São comandos bastante sofisticados que servem para dar uma maior realidade, um maior poder para a programação dos nossos eventuais sistemas que a gente quer modelar para fazer uma determinada previsão ou uma simulação. Então, são comandos bastante interessantes para serem usados. Nós vamos usar muito aqui nessa aba Construir, nos dois modelos, esse locais, entidades, rede de caminho, recursos, processos e chegadas. Esses são os elementos que nós vamos usar para programar os dois modelos que nós temos previstos para esse livro. Aqui também, ainda nessa aba, informação geral é um aspecto interessante, porque aqui define para a gente, para o modelo que está sendo trabalhado, qual o título que eventualmente queira dar, qual é a biblioteca gráfica. Eu posso preparar uma biblioteca gráfica personalizada para a minha empresa, e na simulação que nós vamos fazer, qual vai ser a unidade padrão de tempo e a unidade padrão de distância. Então, isso a gente acessa nessa aqui, informação geral. E nessa última opção que nós vamos usar também, uma opção bastante interessante, eu vou acionar aqui atrás da grade, por exemplo, me permite eu fazer personalização no meu layout. Então, eu consigo escrever textos, eu consigo desenhar alguma coisa que eu queira no meu layout, utilizando esse recurso aqui dessa aba Construir. Então, esse é, com certeza, uma aba muito importante aí para a programação do ProModel. Outra aba importante é essa aba de simulação. Posso fechar aqui para sair desse ambiente. E aqui, simulação, eu posso executar uma simulação que eventualmente queira testar, salvar, executar. Aqui eu posso configurar para poder fazer a minha simulação em um determinado número de horas, obedecendo algum calendário. Também trabalhar com cenários, com Six Sigma, e aqui é um outro software que faz otimização da simulação. Nós vamos trabalhar aqui nos modelos com essas primeiras aqui, que é o executar, salvar e executar, em opções. Essas outras atividades vão ficar para modelos mais elaborados. Outra aba de resultados, eu consigo ver estatísticas. Após uma simulação, eu posso ver resultados analíticos e gráficos. Aqui eu consigo acessar um outro software que é muito comum também para uso em cálculos de simulação, que é o Minitab. E essa opção de ver rastreador é quando eu estou... Normalmente a gente usa para depurar programas, para saber se o que a gente está imaginando que vai acontecer no modelo simulado realmente está acontecendo. Então, muito importante para depurar os nossos programas. Aba de ferramentas. Nós temos a possibilidade, principalmente aqui, de acessar algumas coisas interessantes. Esse editor gráfico serve para que eu possa editar a biblioteca gráfica com nomes diferentes, de bibliotecas que já estão pré-arquivadas. Aqui é um software de estatística que acompanha o ProModel, não é? E esses são as principais opções aqui para esse tipo para os modelos que nós vamos fazer inicialmente,
que a gente pretende entender aqui com o ProModel. A maior parte dos comandos, ou os comandos principais do ProModel, eu também posso acessar de uma forma mais rápida, sem ter que buscar nessas abas, nessas barras aqui de baixo. Então, por exemplo, aqui é para abrir um novo arquivo, para começar um novo arquivo, aqui para abrir um arquivo já existente, aqui é para salvar o nosso modelo, aqui é para poder fazer pacotes e instalar pacotes, quando eu quero encapsular no mesmo arquivo tanto o modelo como a biblioteca gráfica, por exemplo, acesso a local, acesso à entidade, acesso à rede de caminho, a recursos, ao processo, à entrada, e por aí vai. Mais aqui alguns comandos que são possíveis de acessar rapidamente. É esse aqui que eu posso rodar a simulação direto, sem acessar aqui nessa aba de simulação. Posso pausar a simulação ou parar. Então aqui existe uma série dessas que facilita a execução do comando sem ter que entrar aqui nessas abas na parte de cima. De uma forma geral, esse que nós acabamos de conversar aqui são os principais comandos e que nós vamos utilizar a maioria deles nos dois modelos que nós vamos fazer a partir de agora. Então, os próximos arquivos, nós vamos estar vendo dois modelos que a gente pode trabalhar para ser simulado nesse ambiente do ProModel.